A gente segue falando de temporada de balanços lá fora, porque o mercado financeiro se mostra mais otimista com os balanços trimestrais da gigante de tecnologia. Tivemos Alphabet durante a semana, que superou as estimativas de Wall Street, com a receita trimestral impulsionada aí pelos novos recursos de IA e por um mercado de publicidade digital estável, enquanto a IBM registrou um aumento nas vendas e no lucro no segundo trimestre. Mas, por exemplo, a Tesla, por outro lado, reportou uma queda nas receitas no segundo trimestre e viu as ações reagirem de forma muito negativa, assim como o IBM, tá? A gente acompanhou no dia de ontem, inclusive. Vamos repercutir, então, esse cenário agora com o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves. Tudo bem, Will? Bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Agora visitando aqui a nossa terra, Rio Grande do Sul, visitando aqui alguns escritórios e falando aí sobre o que acontece nos Estados Unidos. Em agosto eu volto aí para os Estados Unidos. É engraçado que o Will vai fazendo esse tour e cada dia a gente conversa com ele, ele está num lugar, eventualmente em Miami, agora no Rio Grande do Sul. Ó, em homenagem a você, já trago aqui, ó, estou com o chimarrão escondidinho aqui, a nossa terra. Bom, Will, quero te ouvir. Vamos começar falando sobre Alphabet, que de modo geral acabou surpreendendo de forma inclusive positiva. Não subiu tanto, por exemplo, assim, mas a gente viu as ações subindo em torno aí de 2%, 1,5% logo depois da divulgação desse balanço, mas que mostra um desempenho até positivo. No caso, o cenário aí de IA, na verdade a gente vê a Alphabet, que é a dona do Google, um pouco para trás na comparação aí com outras empresas, mas o cenário de IA, de modo geral, não foi tão impactado. Que avaliação que você faz desse resultado? Como é que você entendeu especificamente a Alphabet? Então, vamos lá, Google, o que aconteceu? A empresa bateu estimativas de receita, bateu estimativas de lucro, conseguiu ter mais receita no YouTube, conseguiu ter mais receita, 31% no Cloud Service do Google. O Google é o terceiro nesse segmento de cloud, né? Você tem a Amazon com seu AWS, você tem a Microsoft com a Azure, que são as duas maiores, e o Google vem correndo atrás, né? Para tentar dar o que a gente fala, o catching up, né? Buscar esse espaço que ela ficou um pouco para trás nessa parte de cloud, mas entregou bons números, isso que importa, foi números bons. Agora, o que pegou negativamente e que repercutiu, fez com que as ações não subissem mesmo depois de um resultado muito forte, foi investimento em cloud, investimentos em geral, tá? Cloud foi um dos responsáveis, AI também, mas o Google tinha falado que ia investir 75 bilhões de dólares, e aí veio e disse, não, olha só, eu vou investir 85, foram 10 bilhões de dólares a mais de investimento, e isso acabou pesando negativamente nas ações, por quê? Porque vem se investindo muito em AI, mas cadê o resultado de tudo isso? O mercado cada vez mais se preocupa com os resultados práticos de todos esses investimentos que são feitos em AI. Então, apesar de números bons, é verdade, para o Google, vale lembrar muita dúvida em relação ao buscador do Google, se vai perder espaço, porque afinal de contas agora as pessoas buscam coisas no ChatGPT, buscam coisas em outros bots de AI e não mais no buscador. Então tinha muita dúvida em relação ao Google, mas o Google conseguiu entregar números bons no seu core business, que é exatamente o seu buscador. No YouTube também foi bem, no Cloud foi bem, só que muito investimento, o mercado se preocupa com cadê o retorno desse investimento. Interessante esse ponto para a gente ficar atentos diante desse cenário. E aí, ainda avaliando os principais balanços, vamos para a Tesla, que no fim das contas repercutiu muito. A gente viu a queda no dia de ontem, caindo em torno de 9%, 8% ao longo do dia. E a gente viu principalmente essa queda acontecer depois das falas de Elon Musk, né? Ele que deixou claro que os próximos meses, os próximos trimestres podem ser ainda mais difíceis para depois, só lá na frente, começar a andar. Como é que você avaliou esse cenário, Will? A Tesla, o que aconteceu? Números bem mais fracos no seu core business, que é a montadora, né, de carros. Ela vendeu um pouco menos, um ticket médio, $500 a menos, o preço médio dos seus carros, ou seja, continua tendo que dar descontos para conseguir vender, para conseguir competir. Então, no seu core business, que é a montadora, que é a venda de carros, ela vem tendo dificuldade. Depois de o viés ideológico, digamos assim, que foi colocado no Elon Musk, a forma com que ele se envolveu com o governo, isso foi mal visto por alguns dos seus admiradores, alguns daqueles que compram os carros da Tesla. Ela sofreu aí com menos vendas na Europa, Califórnia a gente viu aqueles protestos também, então isso tudo afetou a montadora de veículos.
Fora isso, olhando para frente, ok, os resultados foram ruins, olhando para frente, os resultados ainda podem continuar sendo pressionados nesse core business dela, e, enquanto isso, ela vai trabalhando para gerar novas fontes de receita e trazer catalisadores positivos para a ação. Mas nisso faltou também. Ela tem um modelo chamado Model 2, que vai ser um modelo mais barato para competir com a BYD, para competir com outros carros elétricos mais baratos, que ele atrasou um pouco, começou a ser produzido em junho, vai ser... não teve novidade em relação a esse Model 2, que o mercado tinha uma expectativa muito forte. O robotáxi é outra coisa, mas a gente ainda continua vivendo nas promessas. O Elon Musk mesmo comentou, o dono de um robotáxi vai estar dormindo enquanto o robotáxi vai estar rodando a cidade gerando renda para o seu dono, por exemplo. Tudo bem, mas de forma prática, né? Não teve novidade nesse sentido. O Elon Musk chamou a atenção ainda dos humanoides, né? Robô que vai te ajudar a botar roupa para lavar, vai te ajudar em casa e por aí vai. Várias coisas super interessantes, futurísticas, que podem ser realmente divisor de águas no mundo, mas ainda assim, na prática, faltou. Na prática, faltam novidades positivas ou falta uma data, um determinado target específico, e enquanto isso, o que a gente vai tendo, o que a acionista fica, é com resultados mais fracos da Tesla. Queria saber se, na sua percepção, esse cenário de resultados mais fracos pode também ter tido um impacto quando a gente fala da relação do Elon Musk com Donald Trump, que a gente já vinha repercutindo ao longo aí dos últimos trimestres, desde o começo do ano, na verdade. A gente sabe que agora eles se separaram, né? Mas a gente acompanhou ao longo do ano, inclusive, protestos de pessoas que não queriam mais comprar carros Tesla por causa dessa relação. Quando Elon Musk trabalhava, atuava ainda no governo de Donald Trump, você acha que teve alguma relação também, esse impacto especificamente? Olha, dá para dizer que sim, né? Porque afetam as vendas, né? Existe uma percepção negativa por alguns consumidores, algumas pessoas que antigamente viam na Tesla a ideia de um carro elétrico que não polui, que tem, assim, um certo, não diria nem um viés ideológico, é muito forte a palavra, né? Mas que tem um compromisso com uma certa agenda de cuidado com o meio ambiente que continua, essa aqui é a verdade. Mas ao passo que esse alinhamento do Elon Musk, ele foi confundido, né? Eu acho que para as pessoas, a Tesla continuou fabricando um carro totalmente elétrico, 100%, uma montadora 100% de carros elétricos, isso não mudou. Agora, é verdade que o Elon Musk tem um posicionamento político muitas vezes diferente dos seus consumidores. E isso desagradou muitos deles, né? Então, eu diria que sim, fica difícil estimar o quanto, mas pelos protestos que a gente viu, muita gente nos Estados Unidos mesmo, eu lembro de andar e você vê alguns carros com o adesivo dizendo que tinha se arrependido de comprar um Tesla, que não sabia que... Tem outro adesivo que fala que não sabia que o Elon Musk era assim, né, do jeito que ele é e tudo mais. Coisas anedóticas, é verdade, mas que acabam, sim, impactando negativamente, ainda que é difícil de mensurar o quanto, né? Exatamente. E aí a gente tem aqui, entre as 7 magníficas, 2 já foram, né? Já divulgaram seus balanços. A Alphabet, que a gente falava agora há pouco, que surpreendeu de forma positiva, e a gente tem Tesla, que foi de forma negativa. A gente tem expectativa aí para a divulgação do restante das 7 magníficas, e eu queria saber se, na sua percepção, tem alguma que pode surpreender agora, ainda na divulgação dessas próximas semanas aí dos balanços. Talvez a Nvidia, que está com um valor agora de mercado imenso. O que acontece? Entre essas Big Techs, a Nvidia é a última, né? Ela vai demorar ainda, mas na semana que vem a gente tem Microsoft, a gente tem Apple, a gente tem Amazon e a gente tem a Meta. Vai ser muito importante acompanhar o volume de investimentos dessas empresas, especialmente a Meta, né, que veio gastando bastante, veio investindo bastante para desenvolver o seu AI. Acho que o mercado vai olhar com muito foco isso. A Amazon também é um play super relevante no segmento ali de armazenamento na nuvem, assim como a Microsoft. São essas duas coisas que você olha especialmente nessas duas empresas. A Amazon ainda tem, ou pode ter o impacto de toda essa questão das tarifas no seu e-commerce. E, por fim, mas não menos importante, né, a Apple, aí, em meio a essa briga Estados Unidos e China, o resultado anterior já foi fraco na parte de China, tem a sua relevância, tem a sua importância, e isso vai ser algo que o mercado vai olhar, como que foram as vendas da Apple lá na China, em meio a esse turbilhão de notícias e briga. Briga não, na verdade eles já fecharam algum acordo preliminar, né, pelo menos as coisas avançaram, mas obviamente que isso veio afetando aí a vida da Apple.
Perfeito. E aí, olhando para esses próximos trimestres também, no caso, o trimestre agora que vai encerrar o ano, o que esperar, levando em consideração que a gente já teve esse resultado da Tesla e a gente comentava agora há pouco, a gente viu Elon Musk falando que vão ser trimestres difíceis, olhando para a Alphabet também, olhando agora para um futuro, olhando especificamente para os que já divulgaram os seus balanços nessa semana. O que esperar agora diante desse cenário de tanta incerteza e discussões em torno dessas incertezas, muito por causa aí das tarifas de Donald Trump? Eu acho que muito cuidado com essa questão aí em relação à Europa, né? A Europa, ela apertou o cerco com as redes sociais, com o Google, com a Apple, com a Meta. Então, essa briga entre Estados Unidos e Europa, se não solucionar, ela pode respingar nessas big techs. Enquanto isso, eu falo que tem duas macroeconomias, né? Uma que o pessoal está focando muito nesses ruídos, em todas essas notícias de tarifa, e outra que a verdade é que a economia americana continua firme, continua pujante e tem muito investimento em AI. E para essas empresas, assim, o que eu acho que o mercado vem olhando e vem cobrando é cada vez mais a entrega de resultados práticos na vida das pessoas de todos esses investimentos em AI. Google, 85 bilhões, Amazon, vários outros bilhões, recentemente anunciou 10 bilhões de dólares num data center em North Carolina, Microsoft investindo também pesado, e aí, bom, qual que é o resultado prático de tudo isso nesse campo de AI, de muitos investimentos. Então, acho que foco olhando à frente é isso, mas a verdade é que no primeiro trimestre e agora nesse segundo trimestre, as empresas Big Techs, elas devem novamente sustentar aí o crescimento de lucros do S&P. Vídeo que a gente viu em Google, lucrando 28 bilhões de dólares somente em um trimestre, em 3 meses. Se a gente analisar isso, dá mais de 100 bilhões de dólares de lucro, né, na última linha. Depois de pagar tudo, ainda sobra, resta de lucro para o Google 28 bilhões no trimestre. Então, assim, os resultados são muito fortes, são muito robustos, mas óbvio que fica sempre aquele receio, até pelo valuation dessas empresas, que já embute, né, parte dessa entrega de bons resultados que elas vêm conseguindo entregar, mas até quando vão conseguir entregar, ou se vai ter algum respingo de todas essas brigas tarifárias nessas grandes empresas. Perfeito. E aproveito para te perguntar também de que forma que a gente pode imaginar que vai ser o desempenho do Nasdaq nesse momento, agora nessas próximas semanas, com divulgação aí desses balanços importantes. São 7, faltam 5 ainda para a gente ver e a gente sabe o impacto que elas têm no índice Nasdaq. Essa pergunta é difícil, porque a gente está nas máximas aí. Estamos nas máximas históricas, a gente viu o resultado da Tesla, foi ruim e a ação sofreu. O resultado do Google foi bom e a ação não foi tão bem assim, né? Porque ela é questão dos investimentos. Eu acho que essa é uma preocupação e essa pode ser uma tônica, né? Mesmo o resultado, e essa tem sido uma certa tônica em relação às Big Techs, se não me engano, só a Microsoft, no último resultado do primeiro trimestre, conseguiu surpreender e aí as ações performaram bem. Mas, em geral, as outras entregaram bons resultados e as suas ações não foram tão bem assim, porque as expectativas são elevadas para elas, né? Então, acho que fica essa dualidade aí. E aí, obviamente, que isso acaba respingando no Nasdaq. Mas fora as Big Techs, né, você tem um universo de ações aí que veio crescendo bem, o segmento de cybersecurity vem crescendo bem, o segmento de biotech vai tendo muito evento de fusão, aquisição, compras de empresas, as grandes empresas farmacêuticas capitalizadas querendo transformar, mudar o seu portfólio de produtos, investindo em empresas menores. Então, tem todo um outro espectro de tecnologia, além das Big Seven, que participa do Nasdaq, que também vem tendo um bom momento. Perfeito. E para a gente encerrar aqui, Will, já preciso saber a sua aposta olhando já para a semana que vem, porque a gente sabe que decisão de política monetária é do Federal Reserve. E aí eu vou aproveitar que você está aqui com a gente, porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo envolvendo o Federal Reserve, o governo dos Estados Unidos. Ontem tivemos Donald Trump falando que não vai tirar o Jeremy Powell do comando do Fed, que não faz sentido nesse momento. Jeremy Powell que tem aí uns 8 meses pela frente aí, antes de outra pessoa assumir no lugar dele. E aí eu queria saber a sua percepção diante aí das discussões do Fed e o que esperar com relação à taxa de juros. Na sua avaliação, o ideal seria mesmo a manutenção, como o mercado está prevendo neste momento, para um corte talvez só em setembro, diante dessa instabilidade e incerteza causada pelas tarifas, ou não? Como é que você está enxergando esse cenário? Olha, Muriel, acho que está meio dado que o Fed vai manter, não vai fazer nenhum corte de juros, vai manter a taxa inalterada, a despeito das reclamações do Trump, ou enfim, a respeito das opiniões mais diversas que se tem em relação à taxa de juros. A verdade é que, sim, espaço para cortar um pouco os juros até tem.
Não teria problema com os 2 cortes que o mercado precifica, não tem problema nenhum você cortar. O problema é o seguinte, é que você tem tanta incerteza na frente que amanhã vem as tarifas, gera realmente um impacto em termos de preço na economia, e você vai ter que dar o que a gente chama de cavalinho de pau, né? Você está cortando o juros, daqui a pouco você tem que mudar e eventualmente até aumentar. Então não faz muito sentido querer se antecipar. Eu não acho que o Fed esteja errado em sua postura, ele está tomando uma postura mais confortável. E não necessariamente precisa mudar agora a política monetária, porque existe a possibilidade de, eventualmente, a gente ter a tarifa impactando o preço. E a verdade é que também é que a economia americana tem dado sinais de resiliência. Essa semana a gente teve o PMI mostrou que a economia segue crescendo, há uma taxa anualizada aí de 2,4%, mais ou menos, segundo a própria economista-chefe do S&P Global, que divulga o dado. A economia continua crescendo, continua gerando empregos, não está tendo nenhum colapso da atividade que fizesse, obrigasse, aí sim, o Banco Central a cortar juros. Então, me parece adequado você esperar e pagar para ver e ver o que vai acontecer olhando à frente sem ter que se antecipar cortando juros, porque, de novo, o problema não é cortar agora. O problema é, eventualmente, você começa um ciclo de corte de juros, você dá uma indicação para o mercado, os dados começam a mudar e você tem que, de uma hora para outra, mudar. E aí sim você gera mais incerteza e mais problema no mercado. Vai seguir com esse cenário aí de cautela. Muito obrigada, Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho por aí. Boa sexta-feira, bom fim de semana já. Obrigado, Muriel. Bom final de semana a todos. Obrigada, Will.